Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Graças ao sacrifício remidor de Jesus, nós não vivemos sujeitos às leis do Antigo Testamento. Aquelas ordenanças sobre sacrifício de animais, dízimos, sábado e outras vigoraram até a morte de Jesus. Algumas pessoas, depois de aprender sobre essa mudança de alianças, até desprezam o Antigo Testamento, como se fosse uma parte ultrapassada e inútil da Bíblia. Essa abordagem, porém, traz consequências graves. Não vivemos sujeitos àquelas leis, mas aprendemos muitas lições valiosas do Antigo Testamento. Pelo estudo do Antigo Testamento, adquirimos compreensão do problema do pecado e da necessidade do perdão oferecido por Jesus. Quando voltamos para o início da história, até olhando para o pecado de Adão e Eva, percebemos que antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha preparado seu plano de redenção e tinha toda a intenção de mandar Jesus para se oferecer no lugar dos pecadores. Paulo fala sobre isso em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e capítulo 3, versículo 11. Agora, isso levanta uma pergunta. Deus não poderia ter erigido a cruz no Éden, feito o sacrifício de Jesus na hora e já resolvido o problema? Por que, então, Deus esperou milhares de anos e exigia sacrifício de milhões de animais antes de enviar o sacrifício eficaz do seu próprio Filho? Deus nunca viu o sangue de animais como sacrifício suficiente pelo pecado humano. Hebreus 10, versículo 4 ensina isso. Que benefício podemos achar em toda essa história de ofertas pelas transgressões cometidas? Pelos sacrifícios realizados durante séculos, o povo aprendia que o pecado causa a morte e o derramamento de sangue. Ou seja, o pecado causa sofrimento até de outros não culpados. No caso do Antigo Testamento, animais. No caso do sacrifício de Jesus, esse sofrimento foi do próprio Salvador. O sofrimento do animal naquela época foi causado unicamente pelo pecado do ofensor. Cada vez que um israelita pecasse, ele teria de levar o animal de porte ao sacerdote e ele mesmo teria que matar o animal. Nas regras sobre esses sacrifícios, descobrimos que Deus exigia sacrifícios por pecados cometidos na ignorância. Levítico, capítulo 4, trata desses casos, falando sobre as transgressões de sacerdotes, príncipes, pessoas comuns e até da congregação toda. Em todos os casos, uma vez que o pecado fosse conhecido, um sacrifício seria necessário. Precisamos do mesmo entendimento hoje. A ignorância não livra o ofensor de culpa. Como ouvimos com frequência, pode explicar, mas não justifica. Paulo até falou sobre tempos da ignorância, em Atos capítulo 17, mas quando ele falou sobre isso, ele não estava falando sobre algum momento na minha vida de falta de entendimento. Ele falava sobre o período em que as pessoas não tinham a revelação tão clara da vontade de Deus. E ele não falou isso como desculpa, porque ele diz no mesmo texto que Deus ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, falando até sobre pecados cometidos em ignorância. Nós não podemos nos esconder atrás da nossa ignorância. Mesmo os pecados cometidos por ignorância exigem o arrependimento para receber o perdão de Deus. E assim todos que procuram agradar ao Senhor e viver em comunhão com Ele vão procurar identificar seus pecados para se arrependerem e buscar o perdão oferecido por Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.